Olá pessoal, boa tarde. Vamos voltar aqui para a nossa aula de Direito Administrativo. Conversamos na última aula sobre o poder vinculado. Eu trouxe alguns conceitos, trouxe uma ideia do que vem a ser o poder vinculado. Agora vamos falar um pouquinho sobre o poder discricionário. É um tema corrente em concurso público e que vale a pena você estudar, tá? Especialmente porque exatamente você pretende se tornar um funcionário público. Esses dois temas, poder vinculado e discricionário, você precisa conhecer muito bem, não digo decorar, mas precisa entender a ideia, os requisitos de um e outro para aplicar no dia a dia. E esses temas, eles são muito cobrados em provas de concurso público para quem pretende ingressar no Poder Judiciário. Eu faço parte do Poder Judiciário, convivo com essas nuances no dia a dia. Obviamente que chega um momento que você faz isso automaticamente, mas para quem pretende fazer concurso, você tem que, na verdade, ter uma noção, uma ideia ampla acerca dos temas. Eu vou trazer para você que eu estou com um conceito aqui. O que é o poder discricionário? É a margem de liberdade que a administração pública possui para tomar alguma decisão. Há uma liberdade, né? E também a possibilidade de escolher qual caminho a seguir, desde que em prol do interesse público. Qual a melhor alternativa? Qual a melhor opção? Enquanto que no poder vinculado, a autoridade administrativa, ela não tem essa abertura, não tem opções, né, para escolher algo, né, obviamente que em prol do interesse público, porque a lei já define exatamente qual o caminho a seguir, tá? Obviamente que no poder discricionário, a autoridade administrativa também está sujeita aos ditames da lei, à legislação. Você não faz, o administrador, a autoridade administrativa, ela não pode exercer atividade administrativa com mero capricho, com o seu mero entendimento. Há todo um normativo, né, acerca disso. Isso eu poderia exemplificar aqui uma série de exemplos. Tem um porte de arma, que eu vou falar um pouquinho mais à frente, né, questões envolvendo servidores públicos, né, e são atos administrativos. Agora, voltando aqui para os meus slides, eu vou falar para você o seguinte: o legislador possibilitou certa competência à administração para ela, né, reservando-lhe, como foi dito agora, uma margem de liberdade, né, para que o agente público, diante de uma situação concreta, ele possa selecionar, possa, né, escolher a opção adequada, né? Então, o poder discricionário, você já deve ter feito concurso, você vai perceber mais à frente que há alguns requisitos, né, tocante ao poder discricionário. Hoje é um sábado, dia propício para estudar. Você que está fazendo concurso público, espero que esteja estudando bastante sábado, estuda domingo, feriado. Os concurseiros
Não tem essa, não tem folga, tá? Porque se você quiser folga, você vai procurar a iniciativa privada, vai trabalhar o seu horário. Agora, se você quer ser servidor público, quer ser aprovado, tem que abrir mão sábado, domingo e feriados. Beleza? Vamos em frente, né? O tema, ele é instigante, o tema é bom, o tema é fácil de você entender, né? Podemos dizer que o poder discricionário, o administrador ele fica preso ao enunciado da lei, no entanto, não estabelece um único comportamento, tá? No poder discricionário, a autoridade fica também vinculado à lei, ele fica preso à lei. Só qual a diferença? A diferença primordial é a possibilidade de opções em situações concretas. Não é nem uma hipótese, é real, né? Eu trouxe aqui para você, a título para visualização do tema, alguns aspectos interessantes acerca do tema. Vamos lá. O poder discricionário só pode ser exercido nos estritos limites previstos pela lei. A exemplo, obviamente, do poder vinculado. Mas o poder discricionário eu posso fazer aquilo que eu bem entendo. Não é bem assim. Tá? Você é refém da lei. O servidor público, o gestor público, ele é sempre refém da lei. Tem que cumprir exatamente aquilo que a lei diz. Obviamente que o tema que estamos falando é o poder discricionário. Você tem uma maior liberdade, né? Até mesmo de indeferir um pleito. Tá? Isso que é interessante. Letra B do meu slide aqui. Abre-se espaço para que o administrador, lançando mão, olha que interessante, mão de um juiz de conveniência e oportunidade. Olha isso aqui é para concurso, né? No poder vinculado, o gestor, ele lança mão do juízo de conveniência e oportunidade. Ele avalia se aquele pleito, por exemplo, vamos lá ver, uma autorização para construir, depende do aval da administração pública. Tá? Isso vai ser avaliado, né? Por exemplo, também, um servidor público que ele pretende fazer um curso às expensas da administração pública. Obviamente que há previsão, mas às vezes a administração ela entende que não é pertinente, que não é conveniente, pode indeferir, tá? Obviamente que todo indeferimento na via administrativa, ela precisa ser fundamentada. Não é simplesmente indefiro e ponto. Não. O gestor, ele precisa justificar as razões pelas quais ele indeferiu um pleito administrativo. Tá? Então é isso. Abre-se o espaço para o administrador lançar mão de um juízo de conveniência e oportunidade. Não fica limitado a um único comportamento possível. Porque o ato vinculado, a autoridade fica vinculada a um único comportamento, não há uma abertura.
Por exemplo, mas dá um exemplo aí, o Sidney, acerca dessa impossibilidade. Nós temos a Lei 8.112, que elenca, traz um rol de punições. Uma delas é a demissão. Quando a lei diz que a infração é de demissão, a autoridade tem que aplicar a penalidade de demissão. Ele não pode escolher. Tá bom? Na verdade, em termos administrativos, temos um rol de exemplos. Tá? A doutrina é interessante, ela traz exemplos muito, assim, um pouco exemplo acerca do tema. É mais vivenciando mesmo, quem trabalha na área, quem vivencia. Né? Então, é isso aí. Então, eu acho que o que você precisa gravar aqui em se tratando de poder discricionário, é o juízo de conveniência e oportunidade. Grave bem essas duas palavras, essas duas palavrinhas. Conveniência e oportunidade. Você já pode logo descartar o vinculado e jogar no discricionário. A questão para responder como sendo um ato discricionário. As questões de concurso elas são muito parecidas. São muitos conceitos. Por isso que você tem que fazer eu até sugiro que você, quando for estudar esses dois temas, que faça um mapa mental. Faça um mapa, separando os requisitos de um e outro, para melhor fixação. É legal, isso dá certo. Tá? Então, é isso. Eu trouxe aqui uns exemplos para você, 2 exemplos acerca do ato discricionário, o que a autoridade pode ou não diferir. Por exemplo, na concessão de um porte de arma. É uma situação configuradora, um típico ato discricionário. A autoridade policial, a autoridade a quem foi solicitado o porte de arma, ela precisa fazer uma série de análises, uma série de requisitos. No local de porte de arma, especialmente a questão do motivo, qual a razão que você quer um porte de arma, qual a finalidade. Então, isso é discricionário. Tá? E é muito comum também os proprietários de restaurantes, bares e restaurantes, solicitar ao poder público que permita a colocação de mesas e cadeiras fora do estabelecimento, sobre a calçada. Também é um ato discricionário, porque a autoridade vai fazer um juízo de valor. Falar, olha, é interessante, não é? Se isso vai causar algum inconveniente para as pessoas, pode deferir e pode não deferir, ou pode deferir condicionando algumas condições. Tá? Então, o ato discricionário ele é muito comum. Isso em todos os níveis de governo. Vamos falar assim, município, governador, União, não sei. Agora, o que a doutrina fala? Olha que interessante. É não fazer confusão com a discricionariedade e a arbitrariedade. Isso caminha próximo. Então, ele diz que a discricionariedade representa uma liberdade para agir, enquanto que a arbitrariedade é algo que é uma atuação fora da legislação, além dos limites previstos na lei. A autoridade ela pode extrapolar e cair no campo da arbitrariedade. E aí, como corrige? Um ato arbitrário necessariamente tem que socorrer-se do Poder Judiciário para, na verdade, corrigir aquele equívoco, aquele exagero cometido pela administração. E isso acontece bastante.
Por isso que eu falo, estudar administrativo é muito importante para quem advoga. Não estou falando só para estudante de concurso, aqui eu estou me dirigindo aos advogados. Você precisa estudar direito administrativo, porque acontecem situações no âmbito administrativo que precisam ser corrigidas via poder judiciário. E como o direito administrativo é uma área muito teórica, você precisa de ler. Você que atua, que advoga, mesmo já dentro do serviço público, nós temos diversas obras importantes. Eu estou com uma obra aqui à minha frente, do professor Alexandre Maza, da Escola Maza. Se você entrar na internet, você vai perceber que é um professor com uma longa experiência. Ele lançou agora em 2023 o Manual de Direito Administrativo, a 13ª edição. Então, eu entendo que todo operador do direito precisa conhecer administrativo. Essa matéria não é importante? Claro que é. Assim como você precisa conhecer também direito constitucional, direito tributário, direito previdenciário. O operador do direito, ele é um clínico geral. Mas eu só atuo em direito tributário. Na verdade, as questões são correlatas, as questões se entrelaçam. Daí a importância de você conhecer cada áreas do direito. Que, aliás, advogar não é uma tarefa fácil. Os advogados convivem com desafios no dia a dia. Embora eu não advogue, até porque eu sou do Poder Judiciário, eu sou impedido de advogar por conta do cargo do Poder Judiciário, mas eu convivi com a realidade da advocacia ao longo da minha vida funcional. Então, aliás, toda profissão ela é desafiadora, né? Todas as profissões desafiam o conhecimento. Então, eu acho a grande arma do profissional do direito é o conhecimento, é o estudo. Nada de Google. O Google é paliativo, o Google é falho. Tá? Temos que confiarmos, né, nas nossas doutrinas, nos nossos pensadores. Temos também, eu vou falar mais à frente para você sobre 2 grandes pensadores do direito administrativo, que vale a pena. Agora, o concurseiro tem que ficar atento à doutrina e etc. Aqui, vamos lá, pessoal. Então, partimos aqui, né? Saímos da arbitrariedade, que isso pode ser algo arbitrário, então não pode se confundir a discricionariedade com a arbitrariedade, que aliás é fácil se confundir, tá? Então vamos lá. Também o ato discricionário é quando delega ao gestor da atribuição a incumbência de avaliar melhor a solução para agir diante das suas peculiaridades. Já acabei de falar de cada situação. Temos o ato expropriatório. Eu vou falar um pouquinho mais à frente sobre o decreto expropriatório. Neste decreto temos a presença do ato vinculado e do ato discricionário. Não só no decreto expropriatório, alguns atos administrativos que, por exemplo, a licitação, temos atos discricionários e temos atos vinculados. Bom, vou falar um pouquinho mais à frente sobre o decreto expropriatório, vou fazer um leve comentário para você, que é interessante. Eu também fiz analisando a doutrina, o professor Alexandre Maza, ele citando aqui o professor Celso Antônio Mandeira de Mello, ele trouxe aqui algumas justificativas importantes acerca do poder discricionário, ou ato discricionário. Eu até fiz aqui um resumo. A letra A intenção deliberada do legislador o que ele diz é o seguinte: há uma intenção deliberada do legislador, né? Trata-se de uma técnica utilizada
né, intencionalmente pelo legislador para transferir ao administrador público a escolha da solução mais apropriada para atender à finalidade da norma. Então, na verdade, o próprio legislador, ele disse, olha, é importante que tenha o ato discricionário, até mesmo porque o legislador não tem como prever todas as situações que ocorrem, né, no mundo da administração, nesse vasto ambiente administrativo. Então é isso, há uma intenção deliberada da legislação, né, essa flexibilização de ação do gestor. Muito interessante isso aqui, achei interessante. E ele diz também aqui, na letra B, da impossibilidade material de regras de todas as situações, das regras, né, atingirem todas as situações. Nessa hipótese, ao legislador seria impossível disciplinar a forma adequada à grande variedade e circunstâncias ao exercício da função administrativa. Daí, né, temos o ato discricionário, que permite ao gestor uma maior possibilidade de avaliar uma situação e outra. Bom, veja lá o caso do restaurante. Ali um ato que a lei não destacou acerca dessa situação, né? Cabe aqui ao gestor, ao administrador. A letra C, ainda em relação à justificativa do professor Celso Antônio Madeira de Mello, ele diz o seguinte: a inviabilidade jurídica da supressão da discricionariedade. O que ele diz? Dentro da tripartição de poderes, o que é isso? Poder executivo, legislativo e judiciário, né? Ele entende que é impossível esgotar no plano da disciplina todas as hipóteses, todas as situações pertinentes aos assuntos administrativos. Isso dentro das 3 esferas de governo, tá? Isso pode implicar no esvaziamento das atribuições. Caso não tenha o ato discricionário, isso pode causar prejuízo à sociedade, ao administrado. Aí ele diz o seguinte: isso, se não houvesse o ato discricionário, isso poderia implicar no esvaziamento das atribuições do poder executivo e a ruptura da sua independência. Muito interessante, são nuances da doutrina, porque o administrativo ele é uma área do direito tipicamente doutrinária, né? Você só entende, na verdade, o direito administrativo lendo, na verdade, cotejando várias ideias. Pra você ter uma noção, eu estou com 3 obras aqui, né? Eu estou com a professora Maria Silvia de Pietro, né? Eu estou com o professor Alexandre Maza e também o professor Celso Spitkowski, né? Esse Celso é uma coleção do direito administrativo. Então, essa coleção que eu falei agora do professor Celso é o direito administrativo esquematizado. Vê se você consegue ver aqui, se você consegue enxergar aqui. Vou inverter aqui. Inverter aqui. Esse é o professor Celso, tá? Se quiser dar uma olhadinha, depois você pode até comprar esse direito. Para quem está fazendo concurso, o direito esquematizado ele é muito bom, mas eu acho ele é bem resumido. Acho que vale a pena você ler outras obras, né? Olha o que o professor diz nessa impossibilidade lógica da supressão da discricionariedade. Ele trouxe um exemplo que é interessante. O Estatuto da OAB, Estatuto da Ordem, né? Ele prevê lá no artigo 8º, aliás, artigo 58, inciso 11,
ele determina que critérios para o traje dos advogados no exercício da sua profissão. Qual que é o traje? Ele diz o seguinte: há necessidade de um traje adequado. Mas a lei não diz o que é um traje adequado. Né? Aí entra o poder discricionário da autoridade, né, que administra aí, o presidente da OAB, por exemplo, é que vai definir, na verdade, embora haja a lei, ele vai definir o que é um traje adequado, o que é um traje adequado para uma advogada ou mesmo um advogado. Tá? Daí, como eu te falei, o direito discricionário, o ato discricionário, ele transita, né, bastante nesse mundo do direito. Olha que interessante, nesse campo a indeterminação de qual é o traje adequado, abre-se margem para uma liberdade para o agente público avaliar em quais situações a proibição deve ser aplicada. Essa questão do traje também, isso é uma questão polêmica dentro do âmbito do Poder Judiciário. Houve várias questões de advogadas, né, às vezes com algum problema de traje inadequado, ter problema de acesso. Mas vamos em frente. Tá gostando, pessoal? É interessante? Acho que é isso. O administrativo é uma leitura bem pensada, uma leitura tranquila, né? E não é difícil. Te garanto que administrativo não é uma matéria difícil, é uma matéria que tem que ter paciência, matéria de leitura. Espero que você esteja gostando. Ok? Ainda eu trouxe aqui alguns exemplos da impossibilidade lógica da supressão da discricionariedade, ou seja, não tem como suprimir a discricionariedade, porque ela é importante. Veja bem os exemplos onde temos que ter o ato discricionário. Boa fé. O que é boa fé? Alguém tem que regulamentar isso. Bons costumes, interesse público, solução adequada. A lei diz, tem que haver uma solução adequada, mas que solução é essa? Né? Decisão razoável. Cada um desses conceitos pode adquirir significado diferente nas leis e diante das suas situações concretas. Daí a presença do poder discricionário. Né? Em quais aspectos da competência pode haver discricionariedade? Olha que interessante esse conceito. Haverá discricionariedade sempre que pelo menos um dos aspectos da competência inclua a referida margem de liberdade. Bom, ler sobre isso. É importante frisar que nunca haverá discricionariedade em todos os aspectos do comportamento administrativo. É importante frisar que nunca haverá discricionariedade em todos. Claro que varia, pode ter o ato vinculado também e ato discricionário. Tá? Podemos observar também que mesmo os atos discricionários terão necessariamente a presença, elementos do ato vinculado. Né? Eu vou trazer um exemplo que eu acabei de falar para você lá no começo sobre o decreto expropriatório. Isso é uma matéria interessante. Né? Essa expropriação é uma matéria muito badalada no direito, porém é um procedimento complexo e que quem advoga sabe, precisa estudar sobre desapropriação, porque ele abrange, ele é amplo, além de preceitos constitucionais, processuais, é isso aí. Veja bem que estou falando aqui em poderes híbridos, discricionário e poder vinculado, é um caso do decreto. O decreto expropriatório é um caso clássico do ato discricionário. Até aí tudo bem.
pois a lei faculta ao agente público decidir qual imóvel será desapropriado e para qual finalidade. Liberdade de escolha. A autoridade fala, olha, eu entendo que esse imóvel não pode ser desapropriado, este pode ser para tal finalidade. Né? Agora que vem um outro problema. Não há dúvida, né, que a variedade de opções faz no decreto expropriatórios um ato discricionário, tranquilo. Mas a lei define vinculadamente, somente aquela pessoa pode expedir um decreto de expropriação. Autoridade do Poder Executivo, Presidente da República, Governador. Então, aqui tem a presença do poder vinculado. Né? Quem expede o ato, né, decreto de expropriação, é o Presidente da República ou o Governador. Aqui é o ato vinculado que não pode delegar para outra autoridade. Tá? E a competência para a expedição do decreto, que é o ato privativo do Poder Executivo. Isso aqui está no artigo 6º do Decreto-Lei 3365/41. Tá? Esse é um exemplo típico do ato discricionário e do ato vinculado. Acho que se você entender esse exemplo, você mata uma questão de concurso. Mata tranquilamente. Tá? Não há dúvida disso. No exemplo em questão, a margem de liberdade convive com a vinculação. Quanto à competência, mesmo assim, trata-se de um ato administrativo discricionário. Beleza, turma? Turma, eu vou parar por aqui, que já estamos com 32 minutos. A gente para nesse exemplo do ato expropriatório e depois a gente segue aqui, né? Eu vou trazer para você mais um pouquinho sobre poder discricionário, trazer aqui algumas ideias de alguns autores importantes, mas alguns aspectos ainda do poder discricionário. Vale a pena você ouvir e depois estudar. Pessoal, tem que estudar, não tem como, beleza? Eu espero que você goste desse último vídeo. Se gostou, curta. Se você quiser se inscrever no meu canal também, agradeço. E vamos em frente. Um abraço para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. Isso aí, valeu.